Somos todos criaturas da água. Ela compõe 60% do nosso corpo, 70% do cérebro e 80% do sangue. Enquanto podemos ficar um mês sem comida, nosso corpo não pode sobreviver uma semana sem água. A maior quantidade de água está nas geleiras ou no mar. Os rios estão poluídos e sem tratamentos. A crise da água se espalha e nossos recursos estão sob pressão. No século XX, a população mundial triplicou e o uso da água aumentou 6 vezes. Até a metade do século XXI, o mundo terá mais 3 bilhões de pessoas, a maioria em países que já enfrentam escassez de água. O esgotamento de aquíferos provoca queda na colheita de grãos, que leva a escassez de alimentos e aumento de preço. A China já vem enfrentando a queda de produção, assim como a Índia, Paquistão e Egito. O problema da água está se tornando rapidamente um problema de fome. E o que isso significa? E o que podemos fazer? De quem que é o problema da água? De todos nós. Governo. De todos, né? Eu procuro preservar a água porque eu sei que vai ser o grande problema nosso dentro dos próximos dias. No mundo vai começar a faltar água. A escassez de água cada vez mais presente, não? A culpa é minha, é sua, é de todo mundo. Se cada um fizer a sua parte, resolve. Se a gente usar a menos água, a gente não precisará de mais água. Cabe a nós tudo tomar conta disso, né, e para preservar isso, né? De toda a água existente no planeta, apenas 2,5% é potável. Os outros 97,5% estão nos oceanos e não podem ser consumidos ou utilizados na agricultura ou indústria. Daquela pequena fatia de 2,5%, 2/3 estão nas geleiras dos polos. E apenas 1/3, localizado nos rios, lagos e aquíferos, serve para o consumo. Dentro de 10 anos, segundo dados da ONU, 2/3 da população global, que atualmente é de 7 bilhões de pessoas, estarão vivendo em áreas onde haverá escassez de água. Em muitas regiões do planeta, especialmente na África subsaariana, Sudeste da Ásia e América Latina, milhões de habitantes não têm água, nem mesmo para beber. O problema atinge sobretudo mulheres e crianças, que precisam sair em busca de água para sobreviver. Muitas andam horas até o reservatório, poço ou rio mais próximos, onde a água fica exposta a todo tipo de contaminação. Além da dificuldade para conseguir água, as horas gastas nessa busca consomem o tempo que seria usado para aprender a ler, escrever, ganhar dinheiro ou cuidar da família. A caminhada costuma ser difícil e perigosa. Elas andam sozinhas, carregando galões de 20 litros. Muitas se machucam, às vezes são até atacadas. Quando finalmente voltam para casa, o pouco de água que conseguiram é imprópria para o consumo. Muitas famílias sabem que a água está contaminada com germes que causam diarreia, desidratação e até a morte, mas eles não têm escolha. As crianças, sobretudo os bebês, são os mais afetados pelas doenças. Mas existem soluções. Algumas são inovadoras, como sistemas modernos de filtragem. Outras são antigas, como poços. Essas alternativas trazem água para perto de quem precisa. O acesso à água limpa próximo a uma vila devolve muitas horas por dia à vida de uma pessoa. Esse tempo é oportunidade, liberdade para ir à escola, para a educação, trabalhar ou criar filhos. Com menos doenças, gasta-se menos em remédios, o que significa mais dinheiro para livros e uniformes. Se a água estiver próxima a uma escola, vai atrair mais alunos. A crise da água é preocupante, mas pode ser combatida. Para isso, é fundamental investir em projetos que promovam o acesso da população carente à água limpa. Garantir que haja água de qualidade para as gerações atuais e futuras é fundamental que os mananciais sejam preservados. O manancial, muitas vezes a gente liga exatamente, percebe como uma fonte, uma nascente de água. Mas não é só importante a gente preservar a nascente, mas é preservar exatamente todo o entorno dela. A busca por soluções para a crise da água tornou necessário o desenvolvimento de tecnologias apropriadas, embora só isso não... Esta usina de dessalinização, instalada em Palm Beach, na Flórida, produz água suficiente para o consumo de milhares de moradores de 3 distritos do condado. A tecnologia remove não apenas o sal, mas as impurezas lançadas ao mar. Sequência de filtros onde ficam depositados os resíduos
Basicamente, o método se assemelha a um filtro de café, só que mais apurado. A água sai com elevado grau de pureza e pronta para ser consumida. A usina funciona desde 2008, quando a água do lago Okeechobee caiu a níveis muito baixos, com alto grau de poluição. Nesse ponto, era mais seguro utilizar a água do mar. A água procedente da dessalinização reduz a demanda por outras fontes de fornecimento que atendem à agricultura e outros setores. Austrália, Israel e China são alguns dos países que também investem pesado em processos de dessalinização. Esta usina, construída em apenas 18 meses na China, produz 50 mil metros cúbicos de água potável por dia a partir da água retirada da Baía de Bohai, no sul. A água passa por 8 etapas para a remoção do sal, de resíduos sólidos, germes e bactérias. Numa delas, percorre 1,5 km de tubos equipados com filtros especiais antes de sair canalizada para as últimas fases de decantação e limpeza. A cor do rio é uma cor infeliz, triste, né? Eu não gosto do cheiro não, é muito ruim. Se ele fosse limpo, eu deixaria de ir para a praia para passar um final de semana no Rio, ali na beira do Rio Pinheiros. Lixo e esgoto são os grandes poluidores dos rios. Todos os dias, 100 toneladas de lixo são retiradas do Tietê. E a quantidade de esgoto que cai no rio também é absurda. 1,678 bilhões de litros diariamente, o que equivale a 670 piscinas olímpicas. A gente foi construindo a cidade de São Paulo, os espaços urbanos, e esses espaços foram dando as costas, né, para esses rios e essas várzeas foram vistas como obstáculos, né, no processo de urbanização. A gente precisaria estabelecer uma convivência melhor, mais adequada dos rios com a cidade. Do outro lado do mundo, numa cidade onde as tradições milenares convivem com a modernidade, pode vir a inspiração para mudar a realidade dos rios paulistas. Em Seul, na capital da Coreia do Sul, pistas expressas para carros foram demolidas para permitir o ressurgimento do córrego Cheongye, que era canalizado. As obras começaram em 2003 e terminaram 2 anos depois. As imagens impressionam. Pistas foram serradas e o concreto e o ferro reaproveitados em outras construções públicas. No começo, nem todos foram a favor. Soleiman Dias é professor universitário e vive em Seul há 8 anos. Ele acompanhou as mudanças. A população foi contra, né? Alguns que utilizavam essa via, eu mesmo utilizava essa via várias vezes, né? Inicialmente foi tão revolucionária, a ideia era tão absurda, que muita gente foi contra. In Heung Lee coordenou o projeto de recuperação. Ele diz que quando a ideia foi lançada, a prefeitura fez mais de 1000 reuniões com representantes da comunidade para explicar o que seria feito. Hoje o Cheongye tem peixes, aves e plantas e tornou-se o mais novo cartão postal de Seul. O córrego tem pouco mais de 5 quilômetros de extensão. Chama logo a atenção o fato de que a água tem vida. Ela corre rapidamente, é transparente, translúcida. A gente olha aqui e vê que ela é cristalina, dá logo vontade de colocar a mão. Nesse momento é impossível porque a água está muito gelada. Escovar os dentes, lavar a louça, tomar banho. Tudo isso requer o uso de água. Mas quanto se usa e quanto se desperdiça? A conta é impressionante. Quem escova os dentes com a torneira aberta durante 5 minutos gasta 80 litros de água. Com a torneira fechada, 1 litro basta. Já a descarga do vaso sanitário, quando desregulada, pode consumir até 30 litros de água. Na hora do banho, em 15 minutos de banho, são gastos 144 litros de água. Com 5 minutos, esse número cai para 48 litros. Para lavar a louça, em 15 minutos se consome 243 litros de água. Mantendo a torneira fechada enquanto a louça é ensaboada, são necessários somente 46 litros. Um professor de matemática calculou quanto pode ser economizado de água por ano com 3 escovações de dente, 5 descargas no banheiro, 2 banhos e ao lavar a louça 3 vezes por dia, sem desperdício. O total é de 403.200 litros,
aproximadamente 403 metros cúbicos, que é quase uma piscina semiolímpica.